E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Lógica de Programação com JavaScript. Eu sou o Vitec, professor de programação. Já peço para você deixar o seu like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal para receber conteúdo de programação, beleza? Então, nessa aula de hoje, vamos entender quais são os operadores lógicos aqui na hora de estar criando nossas condicionais, beleza? Então, vamos abrir aqui a pasta do nosso curso, ó. Hoje é a nossa aula 11, operadores lógicos. E vamos pegar aqui a apostila que estamos escrevendo a cada aula, né? A última escrevemos foi aqui na aula 10, ó. Vou copiar e vou colocar aqui na nossa aula 11. E vamos então continuar preenchendo nossa apostila, né? Paramos aqui então nos operadores relacionais, agora são os operadores lógicos. Primeiramente, o que são os operadores lógicos, né? Nós vamos utilizá-los porque vai haver situações em que vamos ter duas ou mais operações relacionais, né? Os operadores relacionais, eles que vão ser utilizados para poder criar as condições, né? Mas às vezes pode ser que tenha mais de uma condição. E aí, para definir essas condições, vamos utilizar os operadores lógicos, tá? Lembrando que é uma aula mais teórica, quando for na aula de fazer isso direto no JavaScript, vai ser muito mais fácil, tá? Eu não vou entrar em detalhes exatamente como funciona isso aqui, porque essa parte dos operadores lógicos, né, envolve tabela verdade. Então, é um assunto aí que é muito conhecido na programação, tá? Que eu não vou entrar muito em detalhes, mas caso você queira entender mais, é só você pesquisar sobre tabela verdade, né, que você vai ter a melhor compreensão. Então, vamos lá. Quais são os operadores relacionais? Vamos anotar aqui para ficar mais fácil a gente entender, né? Existem situações em que precisamos de testar duas ou mais condições. Para fazer essa junção, utilizamos os operadores lógicos. Então, já tenho aqui facinho para facilitar a nossa vida, né? São eles, claro, os operadores lógicos são e, ou e não. Como assim? E, ou e não? Existem outros operadores, tá? Mas como eu falei pra vocês, não vamos entrar em detalhes sobre como é que é os outros, porque não vai fazer sentido pra gente aqui, tá? Vamos utilizar apenas esses aqui pra entender sobre como funciona. Então, já tenho copiado aqui, ó. Vou colar. E essa aqui é a tabela verdade da minha conjunção e. Como assim? Vamos entender isso aqui. Como eu falei pra vocês, essa é uma aula teórica, tá? Então, não precisa se preocupar em entender isso aqui a fio, porque você não precisa ter realmente saber decorar isso aqui para aprender. Não, vocês vão ver que quando estiver na programação é algo que é bem intuitivo até. Então pensa no seguinte, ó, como é que funciona essa questão de tabela verdade? Nós temos proposições, proposição P e proposição Q. Esse 2E comercial é como nós chamamos uma conjunção E, né? O operador lógico E lá no JavaScript. Então vou até colocar aqui, ó, operador E. Vamos até destacar aqui, né? Operador E. Então, para utilizar o E, nós colocamos 2E comercial, beleza? Então, uma operação E, ela só vai ser verdadeira quando as duas condições forem verdadeiras. Aí, pá, como assim? Pensa na questão lógica. Imagina o seguinte, ó, são duas situações. Aí pensa que essas proposições são duas situações. Então, eu coloco o seguinte. Olha só, eu só vou dar aula hoje se, sei lá, se o Carlos e o Alberto estiverem na sala. Ou então, vamos lá, se o Paulo ou se a Karen, né, estiver aqui na sala. Então, beleza. Perceba que eu falei, eu só darei aula se tiver o Paulo e a Késia, ou seja, os dois. Eu só vou dar aula se tiver os dois. Se tiver um e o outro faltou, eu não vou dar aula. Um exemplo, né? Então perceba o seguinte, ó. O Paulo veio, verdadeiro, ó. Esse veio de verdadeiro. A Karen veio, sim, verdadeiro, ó. Então, ele vai retornar verdadeiro. Agora é o seguinte, o Paulo veio, beleza. A Karen veio, não, falso. A Karen não veio, então ele vai retornar falso. O Paulo veio, não, o Paulo não veio, mas a Karen veio. Mas pra mim não importa, a conjunção E só vai dar certo se for uma e a outra. Perceba que faz até sentido, né? Só vai acontecer se tiver isso e isso. Ah não, eu só vou sair de casa hoje se meu pai e minha mãe estiverem em casa. Então eu só vou sair se meu pai e minha mãe estiverem em casa. Seu pai tá em casa? Beleza, tá em casa. Sua mãe tá em casa? Top, então aí eu saio. Opa, meu pai tá em casa, beleza, mas minha mãe não tá. Então não vou sair, porque é um e o outro.
beleza? Perceba que até faz um sentido, né? Mas, basicamente, é isso aqui, o operador lógico e. Então, nós também temos o operador lógico ou. O ou também é muito simples de entender, porque também é muito meio que intuitivo, né? Vou até colocar aqui, ó, tá mais facinho. Operador ou. Então, se o e é uma coisa e a outra, o ou é uma coisa ou a outra. Então, eu só vou dar aula hoje se o Paulo ou a Keren vierem. Então, o Paulo veio, verdadeiro, beleza, o Paulo veio. A Keren veio, verdadeiro. Então, é um ou outro. Veio os dois também, pra mim tá bom. Beleza? Agora, perceba o seguinte. O Paulo veio, beleza. A Keren não veio, mas é um ou o outro. Não importa, beleza? É um ou o outro. Ele só vai dar falso aqui, ó, quando não tiver nenhum nem o outro. Faz sentido, não faz? Nem o Paulo veio e nem a Keren veio. Eu só vou dar aula se tiver os dois em sala. Então, como não tá nenhum nem outro, então vai retornar falso. Agora aqui, ó. O Paulo veio, não veio. A Keren veio. Então, pra mim, é um ou o outro. Beleza, galera? Então, dessa maneira, nós fazemos aqui a conjunção ou. E aí, nós temos também o nosso não, né? O nosso não é o mais simples de entender, né? O nosso não aqui é o mais simples de entender, porque ele até meio... Na verdade, todos eles são lógicos, né? Mas ó, o nosso não, como ele é muito simples. Se uma coisa não é verdadeira, essa coisa é o quê? Ela é falsa, né? Se uma coisa não é falsa, essa coisa ela é o quê? Verdadeira. Então, pra gente botar um atributo de negação aqui, vou dizer que uma coisa não é verdadeira, eu coloco um sinal de negação, tá? Então, quando eu coloco um sinal de negação, eu digo uma coisa não verdadeira, é uma coisa falsa. Uma coisa não falsa é o quê? Verdadeira. Beleza? Então, o operador que vamos utilizar aqui, ó, é uma exclamação, tá? E aqui no ou, ó, são dois pipes, beleza? Eu não comentei aqui, mas são dois pipes. Então, esse pipe aqui é aquele atalho que tá aqui do lado do shift esquerdo do teclado. Se você apertar só ele uma vez, ó, é uma contrabarra, né? Mas se você apertar shift ele, ó, ele coloca um pipe, beleza? E aí são dois pipes para poder criar a condição ou. São dois e comercial para a condição e uma exclamação para negar alguma coisa. Beleza? Simples assim. Perceba uma coisa, ó, aqui quando eu coloco uma exclamação, eu tô negando. Quando eu coloco uma exclamação igual, eu tô dizendo que uma coisa é diferente de outra. Então perceba que isso aqui tem que ser seguido, tá? São duas coisas diferentes. Um operador relacional, o outro um operador lógico. Tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo, certo? Se você ficou com alguma dúvida, deixe seu comentário aqui que eu vou estar disposto a responder qualquer pergunta, ou algum outro colega que também já saiba, né? Considere se inscrever no canal, caso não seja inscrito, para continuar recebendo conteúdo de programação aqui, né? Compartilhe esse curso com quem você conhece e queira aprender programação. E na nossa próxima aula, vamos continuar entendendo aqui, né? Como é que funciona isso, e já vamos de fato aqui partir pro JavaScript, né? Já temos tudo que precisamos aqui, os operadores relacionais, já vimos sobre a condicional if else, os lógicos, então agora estamos prontos para poder criar a nossa primeira condicional if else direto no JavaScript. Então faremos isso na nossa próxima aula, beleza? Nos vemos lá.